Ok. Foi. Boa noite, Tiane. Boa noite, então, pessoal. Vamos começar o nosso estudo. Página 163 da apostila. Módulo 3, tema 1. A manifestação anímico-mediúnica dos espíritos. Pode começar, Raquel. A manifestação anímico-mediúnica dos espíritos. Durante a comunicação mediúnica dos espíritos, ocorre a associação fluídica, perispiritual e mental entre o médium e o espírito comunicante. Sem essa união, ainda que breve ou superficial, não é possível ao médium transmitir a mensagem do desencarnado aos circunstantes. É importante, então, analisar com mais detalhe esse processo de manifestação dos espíritos que, na verdade, apresenta dupla natureza, mesmo entre os melhores médiuns, anímica e mediúnica. Ok. Ação... Pode seguir. Pode continuar. Pode. Item 1, a ação dos fluidos e do perispírito. Nos momentos iniciais do intercâmbio mediúnico, o médium é, primeiramente, envolvido em fluidos ou energias do espírito comunicante. Às vezes, esse envolvimento fluídico pode ocorrer bem antes do horário da reunião, de acordo com as necessidades do espírito e as condições do medianeiro. A troca fluídica entre o espírito e o médium é controlada por dedicados trabalhadores do plano espiritual, sobretudo quando se trata de comunicantes mais necessitados de auxílio. Quanto maior for o sofrimento do comunicante, mais ampla é a assistência dos obreiros desencarnados, não sendo incomum o auxílio especializado conforme as circunstâncias. Trata-se também de uma medida de segurança e proteção ao médium, considerando que o intercâmbio mediúnico movimenta diferentes tipos de energia que atuam não só no seu campo fisiológico, mas também no perispiritual, estimulando ou inibindo a produção de substâncias na intimidade dos tecidos e órgãos. Assim, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade como espelho cristalino de um lago. Aí tem uma observação, né? 271. É uma citação do livro, né? Deve ser o livro dos médiuns. Pode seguir. Isso mesmo, do Missionários da Luz. Ah, tá, aqui. ok. A fim de que as vibrações desarmonizadas dos comunicantes espirituais não lhe perturbem o equilíbrio íntimo. Os benfeitores espirituais não consideram os médiuns como simples máquinas a serviço do trabalho de intercâmbio mediúnico. Não ignoram que desgastes naturais decorrentes da ação de espíritos desarmonizados podem ocorrer e que nem todos os médiuns estão efetivamente aptos física e moralmente para a transmissão de comunicados de espíritos portadores de graves perturbações com obsessores, homicidas e alguns tipos de suicidas. É um aprendizado que se desenvolve com o passar do tempo, resultante da dedicação, do esforço e da perseverança do trabalhador. É por esse motivo que os orientadores espirituais sempre recomendam estudo e esforço na melhoria moral. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremos-nos de que, assim como a vida oferece trabalhadores para todos os místeres, há médiuns na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe
maior que o outro. Nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Agora é a citação do Livro dos Médiuns. Tá, só um pouquinho, Raquel. Boa noite, pessoal. Arilson, Sávio. Queridos, nós estamos na página 164. Eu comecei um pouquinho mais cedo, porque na sequência eu tenho o estudo do Missionários da Luz, que eu tive que passar para hoje, porque amanhã voltou os trabalhos presenciais e eu vou participar. Então, nós estamos na página 164, na primeira citação. É uma citação de livro. Fica fácil de achar aí, tá? Eu queria falar, Raquel, sobre essa parte que ele está falando aqui, como que acontece, né, nas reuniões mediúnicas, um trabalho de parceria, né? Eles estão falando aqui, os benfeitores espirituais não consideram os médiuns como simples máquinas a serviço do trabalho de intercâmbio mediúnico. Não ignoram que desgastes naturais decorrentes da ação de espíritos desarmonizados podem ocorrer e que nem todos os médiuns estão efetivamente aptos física e moralmente para a transmissão de comunicados de espíritos portadores de graves perturbações, como obsessores, homicidas e alguns tipos de suicidas. Então, a gente aprende que toda uma seleção, né, é feita pelos espíritos de luz, de acordo com a capacidade de cada médium, de cada grupo. Isso é muito bem organizado e muito bem planejado da parte deles, tá, gente? Por isso que a gente precisa confiar, porque os espíritos superiores não vão exceder a nossa capacidade, o que já não acontece com os espíritos inferiores, né? E, infelizmente, muitos médiums ficam à mercê de espíritos inferiores. E eles não têm a mesma preocupação, lógico. Mas os espíritos superiores têm. Porque, na verdade, gente, o trabalho de mediunidade, o primeiro a ser assistido é o médium, né? A primeira caridade acontece com o próprio médium, né? É a autocaridade, né? Na verdade, o exercício da mediunidade é uma alta caridade, porque o exercício da mediunidade a serviço do Cristo é um exercício de caridade. E a primeira caridade que ele faz é consigo mesmo, né? Por ele estar a serviço do Cristo, é uma autocaridade. Visto isso, os espíritos superiores nos assistem. Porque não tem como, eu até coloquei lá no grupo do Instagram, não tem como a gente levar luz aos outros sem se iluminar. Então, a partir do momento que eu tenho o objetivo sincero de levar luz aos sofredores, sejam encarnados ou desencarnados, ao mesmo tempo essa luz se faz em mim. Não tem como eu ficar imune. Essa luz que eu levo, que eu distribuo, ela automaticamente passa por mim. Então, na verdade, iluminar o outro é se auto-iluminar. É algo que está junto, não tem como separar. Então, quando eu trabalho a minha mediunidade a serviço do outro, eu estou trabalhando por mim, para mim também. É aquilo que Chico falou, né? Um minuto de paz que eu levo para o outro é a paz que eu não tenho. Então, ele quis dizer que ele auria de paz no momento que ele levava paz para o outro. Porque na hora que eu levo paz para o outro, eu tenho paz automaticamente. Esse é o raciocínio. A mediunidade, ela está no mesmo raciocínio. Então, os benfeitores espirituais têm todo um trabalho de proteção, de ajuda para o médium que está a serviço do Cristo. O médium que está a serviço do Cristo, ele é amparado pela espiritualidade, gente, sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu já participei de reuniões mediúnicas que o médium não conseguiu da passividade. E eu imagino que ele não estava em condições, né? E a espiritualidade sabe, ampara, né? Você quer falar, Raquel?
estava falando, que a gente estava lendo, né? Essa sustentação, essa situação de não dar passividade. Já aconteceu algumas vezes comigo, de ocorrer que eu não dei passividade. Se foi, se chama bloqueou, né? Que estava ser bloqueado, já ouvi também comentários sobre isso. Mas eu acho que tem momentos que você tem que ficar na sustentação. Não sei se a espiritualidade coloca. Você fica em oração, você fica em prece, né? Exato, exato. Acontece também. Às vezes está precisando disso a reunião, eu imagino, né? Isso. É porque, Raquel, a verdade é que a gente sabe pouca coisa, né? As coisas que acontecem mesmo é do outro lado, e quem sabe são né, os planejadores espirituais. A gente sabe alguma coisinha, Isso. né? O André, eu acho que é o seu celular, hein? Pessoal, meu áudio tá baixo aí para vocês? O André, é o seu que deve estar baixo. O da Raquel eu tô ouvindo tranquilamente também. Só a Raquel se desligou o áudio agora. Tá normal. Pois é. André, é o seu, tá? Boa noite, Verô. Nós estamos na página 164. Boa noite. Boa noite, amore. Vamos lá, Raquel, continua aí. Na página 164, eu acho que é o segundo parágrafo após a citação do Livro dos Médiuns. Vai lá, Raquel. Envolvidos. Só um minutinho. Eu tava no celular, eu abri o computador, desculpa. Não, não tem problema não. É bom que o povo ache aí também. Boa noite, Eide. Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Isso mesmo, a Eide. A Andréia entrou, eu já falei com ela. Verônica. Envolvidos. Isso, pode ir. Auxiliar. Envolvido pelas emanações fluídicas de espíritos que sofrem, é importante que o médium, com equilíbrio e responsabilidade, neutralizando-as pela doação de energias salutares serenas que acalmam e confortam o comunicante sofredor. Para se prestar intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões elevadas. Necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Em suma, deve servir de ponte na qual se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão, consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. As energias irradiantes penetram pelo espírito médium, aí são processadas antes de alcançarem o corpo físico, através de centros de forças perispirituais, chegando ao corpo físico. Tais energias são captadas pelos plexos nervosos e mediadas pelos órgãos sensoriais, produzem sensações agradáveis ou desagradáveis ao médium. Essas sensações conduzem, por sua vez, a diferentes graus e tipos de somatizações do veículo físico do medianeiro, de acordo com as condições do comunicante, bem ou mal-estar, que pode ser geral ou localizado, alegria ou tristeza, serenidade ou agitação, bondade ou raiva, desejo de auxiliar ou de se vingar. Os espíritos mais necessitados podem manifestar necessidades e sensações fisiológicas, como fome, sede, dor, entre outros. Eu estava conversando ontem com a minha mãe sobre essa situação de
quando a pessoa está fazendo a educação, né? A educação mediúnica, porque assim, muitas vezes a gente parece uma coisa enlouquecedora, né? Parece um negócio assim enlouquecedor. Porque você não sabe se é você acha que tá maluco. É isso mesmo. Tem gente que assim tem uma audição, né? Que é audiente. Acho que eu esqueci agora o nome. É isso mesmo, audiente mesmo. Audiente, né? Coisa na minha cabeça. É coisa na minha cabeça, eu tô ficando maluco. E a pessoa que não é espírita, não tem nenhum coisa, você tá maluca. Exato. Aham. Isso mesmo. Meu Deus, eu tô ótima, eu tô me perdendo. Deixa eu falar uma... Não, peraí, deixa eu falar uma coisinha. Ele falou aqui que foi uma citação de... Essa citação foi da onde? 263, Missionários da Luz. Depois tem um estudo do Missionários da Luz, tá, gente? Boa lembrança. Fica a dica. Fica a dica. Ele está falando aqui, para se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo. Gente, isso aqui é maravilhoso, gente. Pelo amor de... Olha, ai, gente, eu amo, 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 amo André Luiz. Vocês não têm noção. André Luiz, para mim, Joana de Anjos e Manuel Filomeno, meu Deus, são imbatíveis. Olha bem isso aqui. Para se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção do acesso à permuta com as regiões elevadas. Para se conectar às regiões elevadas, não tem outra fórmula. É renúncia de si. O que ele quer dizer com renúncia de si, gente? É renúncia do ego. Renúncia do ego. Renunciar à vaidade. Renunciar ao orgulho. Nós estamos dentro de uma reunião mediúnica. O exercício da mediunidade é humildade, abnegação, bondade, caridade, união. Por que eu tô falando isso? Eu já participo de reuniões mediúnicas há muitos anos. Gente, sabe o que mais acontece dentro de reunião mediúnica? Separação. As pessoas se separam, criam rixas. E como diz Manuel Filomeno no livro Tormentos da Obsessão, que é também sou fã de carteirinha, criam grupos que se hostilizam reciprocamente. Então, a casa espírita é feita de grupos que se hostilizam um grupo não gosta do outro, que não gosta do... Gente, isso não é espiritismo. Principalmente mediunidade. Eu não posso estar dentro de um grupo mediúnico, detestando alguém, com inimizade com alguém. Eu tenho que desfazer isso no meu coração, porque isso atrapalha as energias dentro da reunião mediúnica. Se eu for para dentro da reunião mediúnica com algum sentimento de contrariedade contra algum companheiro de grupo, isso vai refletir nas energias do grupo. Então, a gente pensa assim, eu tenho que trabalhar a mediunidade. O que é isso? Eu vou sentar lá, vou dar passividade, vou receber os espíritos sofredores. É isso. Não é isso. Não é isso. Ou melhor, não é só isso. É isso também. Mas eu tenho que primeiro trabalhar o meu coração com as adversidades que aparecem no meu caminho. Quais são as adversidades? As minhas inimizades dentro do grupo, as minhas contrariedades dentro do grupo, a minha mente acelerada dentro do grupo que não me deixa conectar com os mentores. Tudo isso, é isso que ele está falando aqui. Precisa renunciar a si mesmo. Então, o trabalho de mediunidade é, em primeiro lugar, autotrabalho. Eu tenho que me trabalhar para conseguir trabalhar a mediunidade. Senão eu vou virar mero robô lá dentro e não é isso que Jesus precisa. Não é isso. Aí vira aquilo que eu falei para vocês. Nós estamos treinando para fazer mediunidade. Entendeu? Por quê? Porque a gente não renuncia a si mesmo.
Já vi médiuns maravilhosos abandonarem a mediunidade por não saberem lidar com relacionamentos sociais, não saberem. Isso é o quê? Renunciar a si mesmo, renunciar ao ego, à vaidade, entendeu? Eu já trabalhei várias vezes com colegas que eu senti que não gostavam de mim. Isso acontece demais. E a gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Isso reflete no trabalho, reflete. A gente tem que aprender a trabalhar os nossos corações. Olha o que ele falou aqui, ó. Isso aqui é Missionários da Luz, provavelmente é Alexandre. Isso aqui tá com cara de Alexandre, ó. Necessita calar para que os outros falem. Isso aqui é para mim, porque eu falo mais do que matraca. Ó, necessita calar para que os outros falem. Dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte na qual se encontrem interesses diferentes. As diferenças aparecendo dentro dos grupos mediúnicos. Isso tem que ser trabalhado dentro da gente, porque quanto mais for a qualidade dos nossos sentimentos, pensamentos, mais nós poderemos servir a Jesus. Cada um serve a Jesus dentro das possibilidades que possui. Que possibilidades são essas? Sentimentos, gente, é sentimentos. Sentimentos, pensamentos, tá? Então é renúncia. O que é mediunidade? Para mim é renúncia de si mesmo. Isso aí é mediunidade. Quando vai com ego, não tem mediunidade. Não tem. Até tem, funciona a mediunidade, mas não a serviço do Cristo, ok? Alguém quer falar alguma coisa, gente? A Raquel falou da dificuldade do início da mediunidade, de estar sentindo essas coisas ruins, né, Raquel? Isso acontece mesmo, muito comum. Você não sabe se é seu, se é o espírito, o que está acontecendo, o que não é. Por isso a importância do autoconhecimento. Oi? Até a gente conseguir assim, definir, saber que aquilo ali não é nosso, né? Você Uhum. faz tratamento de ansiedade, depressão, tudo. Você faz todos os tipos de tratamento que você tem. Uhum. É interessante falar também, gente, que toda passividade nunca é igual, tá? Ele falou ali de sensações fisiológicas básicas, fome, sede, dor. Então, tem passividade que a gente sente dor física, não dor, porque os espíritos não permitem. Mas você sente um incômodo, você sente que tem alguma coisa. Você sente enjoo, você sente... É muito comum parecer... Eu já tive isso em reunião mediúnica. Parecer que eu estava vomitando, mas não estava vomitando. Mas eu tô com os mesmos comportamentos de quando você está vomitando. Parece que a pessoa está até fingindo, mas não é. É o espírito que está vomitando e o médium está fazendo a mesma coisa que o espírito está fazendo. Mas aquela dor do incômodo do vômito não dá. Mas você sente um mal-estar. Mas tudo isso é amenizadíssimo, tá? Numa reunião mediúnica séria é muito amenizado. E aí, às vezes, você sente incômodos físicos, às vezes só tristeza, choro, às vezes os dois vêm junto, às vezes é só incômodos, depende muito, cada manifestação é de um jeito, nunca é igual, tá, gente? Ok, número 2, o circuito mediúnico. A mente encontra-se na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem. Assevera André Luiz, o envolvimento fluídico e a ação do perispírito são, na verdade, controlados pela mente, que, durante a manifestação do espírito, conduz à formação de um circuito mediúnico fechado, caracterizando-se a ligação mental entre o médium e o espírito comunicante. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade apelo e uma vontade resposta, respectivamente, no trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium.
fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro, em cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. A união mental ocorrida entre duas mentes é definida pela expressão sintonia mediúnica, que, na fase inicial do intercâmbio, é mais sutil ou superficial, predominando nesse momento o envolvimento fluídico entre o espírito comunicante e o médium. Com a ligação perispiritual que se segue, aprofundam-se os processos de sintonia que, no médium esclarecido, são caracterizados pelo envolvimento do comunicante sofredor em boas energias, bons pensamentos, auxiliando-o com mais precisão. À medida que se aprofunda a união perispiritual entre o comunicante desencarnado e o intermediário encarnado, as ligações mentais ficam mais fortes e, em consequência, garante a formação e a manutenção do circuito mediúnico, que permanece firme enquanto durar a comunicação entre os dois planos da vida. Nesse contexto, o medianeiro capta informações úteis a respeito do espírito que se manifesta e das suas condições espirituais, intenções, tipo de sofrimento, auxílio que solicita ou necessita. Alguns detalhes são só percebidos nesse instante: sexo, detalhes de vestimenta, aspectos fisionômicos, nome, condições de desencarnação, entre outros. São condições definidas pela feliz expressão vontade-apelo, de autoria de André Luiz. O auxílio proporcionado pelo médium e demais membros da equipe do grupo mediúnico ao comunicante desencarnado representa a vontade-resposta que André Luiz caracteriza. É aquilo que a gente sempre falou aqui, né, sobre a mente e a base das manifestações mediúnicas. Isso aqui também já foi bem falado, né? Precisa da mente, né, gente, para fazer conexão, senão não tem como. Ok? Eu ouvi uma vez falar, que não sei se você já, não sei qual é o livro exatamente que fala, que dizem que durante a reunião mediúnica existe uma espécie de painéis, né, que também auxiliam quando... Me veio isso na minha mente agora. Que assim, vamos supor, tá o doutrinador, tá, né, o dialogador e o médium. Aí na hora que o dialogador está tentando conversar com o espírito, né, a espiritualidade coloca assim painéis, sabe, auxiliando também na hora do diálogo ali para que o espírito reveja alguma situação, né? Pode acontecer, pode acontecer. Como acontece também do médium ter que ser levado para o local, sair da reunião e ir até o local onde o espírito está, por ele não conseguir ir para casa. Acontece isso também. Vai acontecer muitas coisas de acordo com a necessidade dos sofredores e a necessidade da reunião, do grupo. Tudo é estudado previamente, calculado pela espiritualidade, entendeu, Raquel? Como acontece também de, às vezes, necessitar de um clarividente espiritual para estar falando, igual tem nos livros de André Luiz. Um médium no plano espiritual mesmo, que vai falando para o espírito a vida passada dele que ele não lembra, para ele conseguir sentir remorso, né, culpa, para ele aceitar ajuda. Então, se ele não tem condições, pode acontecer isso mesmo, de ter painel e tal, entendeu? Ok? Ok.
Vamos lá, vamos seguir. Item 3, ação nos sistemas nervoso e endócrino, a glândula pineal. Enquanto permanece o circuito mediúnico, ocorrem ações nas estruturas nervosas, especialmente nas do sistema nervoso central, assim como as glândulas endócrinas, sobretudo nas de secreção interna. No processo, destaca-se o papel exercido pela glândula pineal, ou epífise, que, pela ação preponderante durante o intercâmbio mediúnico e no psiquismo humano em geral, é denominada glândula da vida mental, pelos orientadores espirituais que também assim se referem a ela. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente por princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda as forças subconscientes sob a denominação direta da vontade. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob a direção, efetuam-se os suprimentos de energia psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Manancial criador dos mais importantes. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Isso aqui está em Missionários da Luz também. Então, capítulo 2, só sobre glândula pineal. E isso que ele fala aqui, a glândula da vida mental, que também está em Missionários da Luz, a ciência não reconhece isso ainda, né? Como a ciência não reconhecia muitas coisas que ela já reconhece, que também estão no livro, mas ainda está engatinhando no que diz respeito à glândula pineal. E aí a gente vê, né, o nosso atraso ainda. Mas ela é fundamental no que diz respeito à mediunidade, porque justamente as suas características, né, a característica física da glândula pineal que responde pela pessoa ser médium ou não, conforme como se dizem, a quantidade dos cristais de apatita, né, que estão presentes na glândula pineal, tá, gente? Pode continuar aí, Raquel, Durante a formação do circuito mediúnico, o próprio do estado de transe mediúnico, as ondas mentais emitidas pelo espírito comunicante deslocam-se ao longo do córtex cerebral do médium em processo de varredura, até atingirem a região mediana do cérebro, onde estão localizadas estruturas nervosas diretamente envolvidas nas funções psíquicas do ser humano. Nesse local, é possível ao espírito comunicante acessar memórias do médium, sob a concordância deste, uma vez que os impulsos mentais do desencarnado estão ligadas à mente do intermediário encarnado. É também possível ao medianeiro processar ideias que lhe chegam ao mundo íntimo e, ao mesmo tempo, acionar comandos psicomotores para que essas mesmas ideias sejam expressas aos comunicantes na forma de evidências da palavra escrita ou falada. São exemplos de comandos psicomotores: movimento da mão na psicografia, expressão verbal na psicofonia, manifestações ópticas ou visuais, auditivas ou óticas,
respectivamente, na vidência e na audiência mediúnicas. Enquanto durar a comunicação mediúnica, o médium é mantido sob os cuidados e atenção da equipe espiritual que dirige o grupo mediúnico, permitindo que os sistemas nervoso, central e periférico e endócrino sejam preservados, com a atuação preventiva dos benfeitores espirituais antes da comunicação mediúnica. As células nervosas recebem novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do xiloide, corpúsculos de míssil necessários ao processo de inteligência. André Luiz fornece muitos outros esclarecimentos relacionados ao atendimento ao médico antes das manifestações da manifestação mediúnica do comunicante espiritual, mas que podem ser assim sintetizados. O sistema nervoso simpático movimente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O nervo vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque nas vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender o dispêndio eventual das reservas nervosas. Como durante o intercâmbio mediúnico há significativa atuação do sistema nervoso central e periférico do sistema endócrino, é fácil perceber que ocorrem também reflexos em todas as demais estruturas orgânicas do corpo físico e do perispírito. Contudo, fica evidente que a ação mental representa a base dos mecanismos da comunicação mediúnica, como explicam os espíritos Erasto e Timóteo em O Livro dos Médiuns, em seguida apresentados muito resumidamente na forma de itens para facilitar a leitura. De fato, nós nos comunicamos com os médiuns, não só pela irradiação do nosso pensamento. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos suscetíveis de nos facilitarem a comunicações, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda, e isso quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium. Ok. O Dr. Sérgio Felipe tem uns estudos bem bacanas sobre pineal. Se eu não me engano, eu já pesquisei muito na internet e eu só achei ele falando sobre pineal. Sendo que, como diz André Luiz aqui, gente, olhem bem a situação. Deixa eu pegar aqui lá no começo. Aqui. André Luiz falando que o papel exercido pela pineal, que pela ação preponderante durante o intercâmbio mediúnico e no psiquismo humano é denominada a glândula da vida mental. E aí não tem nada de estudos espíritas mediúnicos a esse respeito. Só tem o Dr. Sérgio Felipe. Eu procurei, eu achei uma palestra, a maioria era palestras dele, a mesma palestra, feita em diversos lugares, mas era a mesma palestra. E achei um outro cara de São Paulo, que eu esqueci o nome dele, também,
mas ele fez uma palestra básica sobre a pineal, falou sobre as questões físicas, né? Local, como é que ela é e tal, mas nada sobre questões mediúnicas, o básico que a gente já sabe que tem no livro de André Luiz, mas só tem isso. Só tem isso. Sendo que é a glândula da vida mental e ela tem um papel gigantesco no que diz respeito à mediunidade. Parece Deus, eu acho que é ele que eu vi, tá, o Arilson, sobre pineal. Acho que é ele que eu vi, porque eu não achei pouquíssima coisa sobre o assunto. E aí para vocês verem aí como que o nosso material é escasso sobre temas mais complexos em espiritismo e em mediunidade. Mas o Dr. Sérgio Felipe, ele aponta algumas coisas. Ele fala que são hipóteses também, né? Mas ele fala que quanto mais cristais, porque a pineal ela é feita de cristais de apatita. Tem palestras, eu acho que esse Delcio que o Arius falou, ele faz a palestra pelo PowerPoint e ele bota figuras da pineal. E ela parece com cristais mesmo, tem cristalzinhos, parecem cristais, que eles chamam de cristais de apatita. E aí o Dr. Sérgio Felipe fala que quanto maior a quantidade de cristais, mais a mediunidade ostensiva. Então, a ostensividade da mediunidade está determinada pela quantidade dos cristais de apatita. E aí ele fala que, muito provavelmente, já é o contrário da faculdade anímica do desdobramento consciente. E ele disse que quanto menos cristais, mais a condição da faculdade de desdobramento anímica, numa mediúnica. Ele falou isso em uma de suas palestras. Achei interessante. Gente, é isso, então. Alguma dúvida sobre pineal? Vamos passar, ainda temos tempo, vamos começar o tema 2, o diálogo com os espíritos. Pode continuar, Raquel? Posso, claro. O esclarecimento dos desencarnados sofredores, perseguidores, renitentes ou não, de viciações, ódios, melhor para enxergar aqui. O esclarecimento dos desencarnados sofredores, perseguidores, renitentes ou não, de viciações, ódios, desvios emocionais, entre outros, por meio das manifestações mediúnicas ostensivas, constitui atividade de elevada importância no âmbito da caridade fraternal desenvolvida na casa espírita. Indica igualmente ponto máximo da reunião mediúnica. A propósito, afirma André Luiz, a alienação mental dos espíritos desencarnados exige concurso fraterno de corações amigos com bastante entendimento e bastante amor para auxiliar nos tempos espíritas atualmente dedicados à recuperação do cristianismo em sua feição clara e simples. Nesse contexto, surge a figura do doutrinador ou dialogador como sendo médium capaz de acolher e esclarecer o desencarnado que sofre à luz do entendimento espírita e do Evangelho de Jesus, aliando à sua experiência doutrinária estudos e práticas de vida capazes de ensejar eficácia ao contato com os enfermos espirituais. Eu vou falar uma coisa que acontece muito com a minha mãe, porque minha mãe é dialogadora. Aí eu troco muita ideia com a minha mãe. Minha mãe, há muitos anos, ela já é dialogadora, né? Então ela estava falando que assim, às vezes ela